Olá, tudo bem? Então, o Júlio Lobo, do canal Sobrevivencialismo, ele gravou uma live chamada Como Ouvir e Entender o Problema de Alguém, que ele fez no canal pessoal dele. Pra mim, foi a live do ano, de tão boa que foi. Como eu falei em uns vídeos anteriores, eu gosto muito mesmo do Júlio Lobo, porque ele é igual a mim na maioria dos pontos. Ele fala de uma forma madura sobre problemas da condição humana, não fica de autoajuda e nem discursinho motivacional. Por isso, se você gosta do meu canal, eu acho que você também vai gostar do dele, então vai lá e se inscreva, que você vai ganhar muito. E eu quero fazer um react dessa live dele, reforçando e complementando os principais tópicos centrais que ele falou. Beleza? Bora lá então? Olá, eu sou Salvo Silveira e você está no canal Pense Nisso, canal focado única e exclusivamente no seu autoconhecimento. Primeiramente, sobre a arte de ouvir, ele falou uma coisa perfeita e que eu concordo plenamente. Ele falou que é muito fácil desmerecer a pessoa enquanto você a ouve, e nisso ele dá um exemplo que a gente vê no dia a dia. Por exemplo, o filho fala ao pai ou para a mãe sobre algo que é um problema para ele. Então o pai ou a mãe fala que aquilo é bobeira, que aquilo é frescura. E o que você acha que acontece? Então, depois disso, o filho se fecha para eles e eles não ficam mais sabendo dos problemas do filho, porque o filho não quer mais ser julgado novamente. E isso muitas vezes é um problema sério, pois muitas vezes o filho começa a andar com más companhias e usar coisas proibidas, sendo que poderia ter sido evitado se tivesse uma comunicação mais aberta com o filho deles. Mas nisso, o Júlio apontou alguns problemas que fecham a porta da comunicação. Vamos ver aqui sobre cada um deles. Em primeiro lugar, que é errado julgar e falar que a outra pessoa está errada. Falar isso é bobeira, isso é frescura e usar a própria régua moral. Em segundo lugar, que é errado buscar a verdade. Em terceiro lugar, bancar o sabichão com respostas para tudo. E em quarto lugar, que eu também complemento, é o problema de ter fome de achar a solução para outra pessoa. Vamos falar aqui então aqui agora sobre cada um desses tópicos e juntos nós vamos aprender muito. Bora lá! Então, em primeiro lugar, é errado julgar e falar para o outro, isso tá errado, isso é bobeira, isso é frescura, e usar a própria régua moral no problema de outra pessoa. Mas por que a gente não pode usar a própria régua moral e nem julgar? Por um motivo simples. Como o Júlio falou, e eu assino embaixo, uma das formas mais cruéis de machucar um ser humano é através da rejeição, sendo muitas vezes esse o sentimento da pessoa quando julgamos algum problema sério dela, tratando o problema dela como se fosse algo irrelevante. E isso muitas vezes é uma ofensa profunda que fecha a porta da comunicação para sempre. Como no exemplo que eu dei agora dos pais e filhos. E esse é um problema que vemos em todas as relações sociais. Mas aí você pode pensar, mas mas eu tenho que ser sincero, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que mandar real, eu não minto. Significa então, Salvo, que eu tenho que ser falso? E é aí que a gente chega no segundo tópico. Não buscar a verdade. Mas calma que você vai entender. Em segundo lugar, não buscar a verdade. Então, a gente deve entender a diferença entre a verdade no mundo físico e concreto e a verdade no mundo psíquico e abstrato. Eu vou falar rapidamente sobre os dois. No mundo físico e concreto, a verdade é uma só. Como diz Aristóteles, a verdade é única e universal. Se um indivíduo diz que a Terra é plana e o outro diz que a Terra é esférica, um dos dois vai estar errado, óbvio. Aqui a gente não pode relativizar e falar, tá ok, vamos dividir a verdade, os dois estão certos. Então a Terra não é nem plana e nem esférica, a Terra é uma cumbuca, fim de discussão. Não, gente, pelo amor de Deus, nada disso. No mundo físico, a verdade é uma só, assim como 4 e 4 é 8. Isso no mundo físico, mas no mundo psíquico e abstrato, com um problema, com a dor do outro, a gente não pode e nem deve encarar dessa forma. Nesse caso, a gente não pode bancar um detetive querendo investigar a verdade. No mundo psíquico, a verdade é o que a pessoa traz a você, em que você não deve julgar e sim compreender. Você tem que entrar no mundo dela, ver o mundo pelos olhos dela, entender o quão importante aquilo é para ela, nos valores dela, para não romper a comunicação e muito menos a amizade ou convívio. Aqui não se trata da verdade, mas sim do sofrimento humano. Ou seja, aquilo que é importante para ela e tem causado desconforto e sofrimento nela. E quando você fala, isso é bobeira,
é uma ofensa profunda e que fecha qualquer tipo de porta. Por exemplo, um exemplo semelhante ao que o Júlio deu. Se uma pessoa trabalha em uma empresa e ela diz que lá é horrível, que lá é o pior lugar e que ela se sente desgastada e que lá ela é tratada mal, mas eu começo a trabalhar lá e em um ano eu vejo que não é nada daquilo, eu posso dizer que ela está mentindo? Não. Independente da história estar ou não distorcida, aqui a verdade é o que está trazendo o sofrimento a ela. É entender essa percepção dela e o que a levou a essa percepção. Cabendo a gente que está ouvindo coletar essas percepções e mais outras que são necessárias. Em vez de você trabalhar com a sua verdade, você trabalha com a verdade do outro, com o que é importante para ele. Em primeiro lugar, você deve separar o que é seu do que é da outra pessoa. Você não pode ouvir o outro com base nos seus valores, mas sem buscar entender a valoração individual dele, daquela pessoa, tendo a humildade intelectual de saber que o que é importante para você não é para o outro. Por exemplo, um exemplo que o Júlio deu, que eu já usei acho que 2 vezes já aqui no canal, que eu acho que é um exemplo perfeito. Uma mulher quebra a unha e começa a chorar. Eu não posso chegar para ela e falar que aquilo é frescura, pois aquilo para ela tem um valor bem diferente para mim. Inclusive eu como as minhas unhas. E a partir do momento em que eu digo a ela que aquilo é bobeira, já era, pode iniciar às vezes até um conflito, posso perder a intimidade e muitas vezes ela não vai nem mais confiar o sofrimento dela em mim, entende? Esse que é o problema. Então, vamos agora então ao terceiro problema, que é errado bancar o sabichão com respostas para tudo. Por exemplo, falando o que faria no lugar da pessoa. Aqui eu volto a repetir, você é diferente da pessoa. É errado em algumas vezes você falar como que ela deveria agir, pois pessoas diferentes são problemas diferentes, crenças diferentes e valores diferentes. Em vez disso, devemos mergulhar na mente de quem fala e propor uma solução que funcione para aquela pessoa, para aquela psicodinâmica, sendo essa, como diz o Júlio, a arte do psicólogo. A arte do psicólogo é entender como que a pessoa pensa, entrar naquele mundo vendo como ela vê, pensar como ela pensa, pegar a maletinha de ferramentas dela e dar a ela a melhor ferramenta dela para passar por aquilo. Um exemplo bem claro de fracasso e o porquê desse o que eu faria no seu lugar não funciona é o exemplo clássico que eu dou aqui no canal. Eu e meu amigo de escola, o Daniel, já falei aqui dele já várias vezes. Ele era extrovertido, ele era criativo, ele era engraçado, ele era namorador, ele pegava as menininhas tudo. Pra você ter noção, ele era tão palhaço que teve uma vez que ele arrotou na cara da menina de manhã e de noite ele ficou com ela. Agora imagina eu, por exemplo, eu todo nerdão, todo atrapalhado, chegando, arrotando e peidando na cara das meninas para elas ficarem comigo. Você já imagina o resultado, não é? Eu até que eu poderia copiar o Daniel, mas os resultados jamais seriam os mesmos. Poderia até ter resultado contrário. E mesmo se ele quisesse me ajudar, eu a ser igual a ele, mesmo assim jamais ia conseguir copiar de imediato, mesmo com a boa vontade dele me ensinar. E eu confesso que essa é uma dificuldade que eu tenho, essa dificuldade assim de ouvir o outro. Uma vez, inclusive, eu até decepcionei um grande amigo meu em que ele me veio contando um grande problema que ele passou no relacionamento dele e eu nem ouvi direito. De cara, eu já vim com as milhares de soluções e respostas para aquele problema dele, que na verdade era um problema sério. Sendo que ele, em primeiro lugar, ele não queria solução. Aliás, ele nem pediu solução. Ele só queria desabafar e falar pelo que ele tinha passado. Ele queria botar aquilo para fora. Ele não queria o meu julgamento buscando uma solução. E será sobre isso que vai ser o próximo tópico, sobre a busca por solução. Em quarto lugar, é errado você se achar com a obrigação de ver uma solução para a pessoa. A verdade dura, nua e crua é que a maioria dos problemas das pessoas não são solucionáveis com conselhos. Uma coisa é você aconselhar uma pessoa com dificuldade dela de mexer em um programa de computador, outra coisa é você aconselhar a pessoa a lidar com um problema da vida dela, um problema sério. A verdade é que grande parte dos problemas comportamentais e emocionais vem de padrões que muitas vezes duram anos, e isso não se resolve com conselho, mas sim com tratamento de um profissional. Quantas vezes aparecem pessoas aqui no canal me pedindo ajuda e eu digo que eu não posso ajudar porque eu não tenho capacidade. Eu confesso que pro meu ego eu amaria mesmo, de verdade, ouvir da pessoa muito obrigado, você solucionou meu problema, mas não.
Não é assim que as coisas funcionam, pois um conselho errado pode trazer um desastre na vida do outro. E é por isso, inclusive, que eu brigo muito mesmo com o mercado da autoajuda e dos influencers digitais, principalmente aqui do YouTube. Agora, um exemplo positivo foi uma vez, um exemplo meu, em que veio uma amiga minha com depressão desabafar comigo pedindo a solução para a depressão dela. E eu falei, infelizmente eu não posso te ajudar porque eu não tenho conhecimento e nem habilidade para isso. Mas eu posso te ouvir à vontade e a gente trocar ideias sobre isso de igual para igual. O que você acha? E assim a gente foi conversando, a gente conversou. Então, durante horas de conversa, ela se abriu totalmente para mim, botou muitas coisas para fora que ela queria botar, falando dos problemas dela. Eu não propus solução nenhuma, eu apenas ouvi, ia fazendo perguntas e no final eu ainda consegui convencer ela a buscar ajuda profissional, mesmo ciente que vários profissionais não estavam conseguindo tratar a depressão dela, que já ia completar quase uma década. Mas só o fato assim de eu ouvir e fazer ela se sentir à vontade para falar dos problemas dela, eu sinto que já fez muito bem a ela. Mesmo que eu não tenha solucionado o problema dela. E mesmo assim, é um problema impossível de solucionar por meio de um conselho, entende? Sem falar que o que muitas pessoas querem mesmo é serem ouvidas, é desabafar, botar para fora o que elas sentem e não receber soluções. Isso as afasta, pois muitas vezes as soluções vêm acompanhadas de julgamento, como eu falei agora há pouco. Como diz Jung, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa frase dispensa comentários. Mas agora fica a pergunta, como ouvir as pessoas? Eis a questão. Todos esses tópicos que vou falar foi que o Júlio Lobo falou e eu assino embaixo. Em primeiro lugar, entender o quão severo é aquele problema na vida da pessoa e no sistema de valores dela. Tentar entender dentro dela e coletar informações sobre aquilo e a visão dela de mundo. Por exemplo, voltando no exemplo da unha quebrada, que foi o exemplo que o Júlio deu. A moça ela quebra a unha e começa a chorar. De cara vemos que aquilo é importante para ela. Então, ela fala em usar uma luva para esconder a unha quebrada. Então, sim, esse comportamento dela mostra que aquilo é muito importante mesmo para ela. Você pode perguntar, caso tenha intimidade, qual o valor que isso tem para você? O que significa para você ter uma unha quebrada? Isso já te ajuda a entrar no sistema de valores dela. Então vamos agora para o segundo ponto. O segundo ponto é entender as consequências que vai causar na vida da pessoa, na visão dela, tentando mentalizar isso, tentar ver pelos problemas que ela fala. Você pode ser sincero e falar, realmente a sua unha quebrou, provavelmente não tem o que fazer, mas quais são os problemas que vão aparecer para você pelo fato de você estar com a sua unha quebrada? Aqui as perguntas são muito importantes, pois meio que a pessoa na pergunta faz ela olhar para dentro dela, trazendo alguns fatos para a consciência. Mas é claro que essas perguntas que eu estou falando aqui são exemplos, tá bom? Não vão de acordo com a situação. Então tá, conversa vai, conversa vem, e vamos então para o terceiro ponto, que é perguntar qual é a solução para ela. Aqui é bem diferente de você vir com soluções qualquer, aqui é você com a outra pessoa buscando uma solução que combine com o contexto dela, usando as ferramentas dela. E eu achei interessante aqui o que o Júlio falou, ele falou que o psicólogo é a mamãe passarinho, ele mastiga e devolve. É óbvio que a maioria das pessoas que assistem, inclusive nós não somos psicólogos, mas podemos ver as pessoas dessa forma, nos problemas do dia a dia. Por exemplo, voltando aqui no exemplo da moça que quebrou a unha. Nossa, como você acha que dá para você resolver isso? E aí vamos imaginar que ela diga, não sei, não tem como, tá difícil. E aí você responde, tá difícil, mas qual solução que você dá? Pois uma solução com certeza tem nesse tipo de situação. Se a pessoa responder, eu não sei, e aí você usa uma técnica que eu uso bastante, que eu acho que é melhor do que a que o Júlio recomendou. É que você faz uma pergunta muito poderosa. Eu perguntaria, se fosse a pessoa que você mais ama na sua vida, a sua filha, por exemplo, e ela estivesse passando pelo mesmo problema, o que você falaria para ela? Eu acho essa pergunta muito poderosa, porque quando a outra pessoa vê com o olhar da terceira pessoa do singular, fica muito mais fácil de ver o problema sob uma perspectiva mais abrangente. Então, vamos agora para a quarta parte, mas antes eu quero te pedir uma ajudinha.
Então, é aquela mendigagem que eu sempre faço. Eu tô tendo dificuldades com o YouTube que não tá entregando os meus vídeos a quem precisa, talvez por algum erro meu. Então, posso pedir então para você compartilhar o vídeo? Pode ser nas suas redes sociais, pode ser para os amigos, colegas, familiares, pois tanto eu quanto eles podemos juntos aprender muito. E também curte também o vídeo, porque ao curtir o YouTube ele entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas. Beleza? E você também, se inscreve também aqui no canal e ativa o sininho para você receber as notificações e a gente ter mais conversas como essa sobre autoconhecimento. Sem autoajuda barata, sem otimismo tóxico, com o pé no chão. E em uma semana me assistindo, vamos aprender muito juntos. Beleza? Vamos voltar aqui então. Então, em quarto lugar, na quarta dica, agora sim você pode pensar: o que eu vou fazer para propor uma solução para ela? Mas aqui vai ser dentro do universo dela, do universo em que a pessoa vive. Por exemplo, você já pensou em cortar todas as unhas para nivelar elas ao tamanho dessa? E ficar tudo igualzinha? Deixar depois bem pintadinha e bem feita? Você já pensou em colar uma unha postiça nessa que quebrou? Ou então, podemos fazer algo para amenizar essa unha quebrada? E assim vai indo nesse ping-pong, entende? Mas claro que com delicadeza, no mundo da outra pessoa, sem ser o sabe-tudo. Não no seu mundo. Aliás, às vezes nada pode funcionar mesmo. Então depois que tudo passar, baixou a maré, solucionou o problema, ou então não teve solução, mas a pessoa já aceitou, aí vamos para o quinto e último passo. Depois que terminar tudo, ajudar a ressignificar aquilo, ajudando a mudar a visão da pessoa sobre aquilo. Por exemplo, você viu que não precisava ficar tão desesperada? Porque, por exemplo, você viu que mantendo a paciência que a gente conseguiu encontrar a solução e que isso também não está ligado só ao problema da unha quebrada, mas também para tudo na vida? O que podemos aprender com tudo isso que possa servir para o nosso dia a dia? E pronto, essas são as formas que o Júlio Lobo recomendou com base na formação dele em psicólogo, mas eu recomendo que você assista o vídeo dele, que vai estar com o link aqui na descrição, caso eu tenha às vezes até mesmo distorcido alguma coisa. Até porque também o Júlio ele dá uma explicação bem mais completa que a minha, porque eu tô falando de uma forma bem resumida mesmo. Mas eu sei no que você pode pensar no meio disso tudo. Mas Salvio, mas tem gente que é muito dramático. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que faz tempestade em um copo d'água. Devemos tocar tambor para maluco dançar? E agora, na minha opinião pessoal, depende. Tem gente que realmente é insuportável mesmo e só sabe reclamar da vida. Nesse caso, tanto eu quanto o Júlio, pelo que ele narrou no vídeo, eu notei que nós somos iguais. Nós chegamos a ser um pouco ríspidos às vezes. Nesse caso, eu confesso que eu posso ser um pouco ríspido, ainda mais quando as reclamações da pessoa são resmungos, que estão me incomodando, mas são raros os casos em que acontece. E eu concordo sim que essa geração é uma das gerações, entre a qual eu me incluo, que é uma geração muito sensível em comparação com as gerações anteriores, o que gerou o apelido de geração floco de neve, que é a geração que se acha especial, que se acha única e que acha que a felicidade é um direito e um dever da sociedade para estar proporcionando a ela. Inclusive, um apelido dessa geração foi a geração floco de neve, dada por professores universitários americanos e do Reino Unido, que deu aulas tanto para a geração passada quanto para essa geração. E eles perceberam claramente uma mudança brusca de mentalidade de uma geração para outra, que era a agressão e o vitimismo. Nessa geração, por exemplo, se o aluno recebe um trabalho universitário para fazer no final de semana, o aluno fica bravo e vai na diretoria reclamar. Se o professor dá uma prova e o aluno vai mal, ele vai na internet fazer um textão, dar exposed no professor, falar que o professor está perseguindo ele, ou então que ele foi mal na prova porque o professor não sabia ensinar, sendo que quem é professor sabe muito bem do que eu estou falando. Aqui nos comentários é um exemplo bem clássico disso. Aparece aquele Zé Tretinha xingando todo mundo, arrumando confusão, aí eu dou ban nele e me manda um e-mail perguntando por que ele foi banido, falando que eu sou contra a liberdade de expressão, falando que eu sou um ditador, e isso sim para mim é um drama. Então eu concordo sim que algumas pessoas são sim dramáticas e não é bom tocar tambor para maluco dançar. Mas quando eu percebo que a pessoa tá fazendo drama, eu não gosto de falar, eu gosto de ficar na minha, sabe? Eu só falo se estiver mesmo me incomodando, porque a pessoa também ela tem que ter noção que eu não sou obrigado a tolerar os resmungos frequentes dela, transformando o meu ouvido em pinico, nada disso. Pois é aquilo que eu disse para você, é uma via de mão dupla. De um lado, eu sei que eu não posso usar a minha régua moral para dizer como que outra pessoa deve sentir, mas eu espero que ela não tente me obrigar a tolerar a inconveniência frequente vinda dela. Ou seja, é uma via de mão dupla em que há um bom senso,
em que um respeita o espaço do outro. Então, essa foi a nossa conversa de hoje sobre a arte de ouvir e dar conselhos, que na verdade foi um react do vídeo do Júlio Lobo. Recomendo que você vá no canal dele e veja o vídeo completo, que vai valer muito a pena. Beleza? Pense nisso. Falou!